Minha mãe me abusou e explorou, mas eu consegui minha vingança. Apenas um pouco de contexto aqui, meus pais se divorciaram quando eu estava na pré-escola, então eu tinha no máximo 6 anos. Minha mãe obteve a guarda total de nós, e ela sofria de doença mental. Acredito que ela tinha transtorno de personalidade borderline, e ela também era uma mãe narcisista típica. De qualquer forma, desde o divórcio, ela sempre nos dizia que não era culpa dela não termos dinheiro suficiente para as coisas e culpava meu pai. Por exemplo, se não tínhamos nada para comer no café da manhã e reclamávamos, como as crianças pequenas fazem quando estão com fome, ela respondia: a culpa é do seu pai, então chore para ele. Aprendi a nunca reclamar e a passar sem e passei minha infância cuidando dela. Minha irmã e eu fomos treinadas desde os 8 anos, minha irmã tinha 10, para ir direto para casa depois da escola, fazer a lição de casa, limpar a casa e cuidar de nós mesmas. Não pedir a mamãe para fazer o jantar, fazer você mesma, e todas as tarefas para que mamãe não tivesse que fazer nada. Parece estranho, mas achávamos que isso era normal, assim como sermos espancadas e ouvir todos os dias que éramos inúteis. Ficou pior no meu último ano do ensino médio. Minha avó morreu alguns meses antes daquele verão, e minha mãe largou o emprego e gastou o dinheiro que minha avó deixou antes que o verão acabasse. Isso foi perto de $75.000 em 2000. Ela se recusou a conseguir outro emprego e inventava desculpas para não trabalhar, por exemplo, preciso de um descanso, saia do meu pé, machuquei a perna, etc., enquanto saía para beber com sua amiga e agia como uma adolescente despreocupada. Então, passei meu último ano do ensino médio estudando muito na escola, trabalhando meio período depois das aulas e praticamente cuidando de uma criança crescida que se recusava a trabalhar ou ajudar em casa. Sempre que um serviço público era cortado ou não havia comida em casa, ela simplesmente reclamava: você tem um emprego. Por que você não pode pagar? Se eu mencionasse o fato de que meu pai pagava pensão alimentícia, ela apenas reclamava que tinha a mensalidade da minha irmã, o que eu mais tarde descobri que era mentira. Ela ostentava o cheque de pensão alimentícia e ria e o chamava de salário da mamãe. Avançando para o momento em que estou prestes a escolher uma faculdade, minha mãe continua reclamando dos custos, e é claro, não tem economias em um fundo para a faculdade. Eu não podia pagar uma universidade privada, já que só recebia uma bolsa parcial, então decidi ir para uma universidade estadual com um preço razoável e ainda muito respeitada. No meu primeiro ano de faculdade, eu praticamente consegui cobrir o custo da mensalidade da moradia. Eu morava no campus, pois no último ano do ensino médio, fiz minha declaração de imposto de renda e o FAFSA assim que recebi meu W2, então tive um valor razoável em bolsas de estudo. Durante meu primeiro ano de faculdade, quase fiquei impossibilitada de receber ajuda financeira para o segundo ano. Por quê? Meus W2 foram enviados para o endereço da minha casa e minha mãe, sendo a mãe carinhosa e apoiadora que era, os rasgou e jogou no lixo. Descobri porque minha irmã estava em casa naquele fim de semana e viu. Minha mãe negou e, quando voltei para as férias de primavera e a pressionei sobre isso, ela mentiu e disse que sua amiga era uma contadora. Minha irmã confrontou minha mãe, ligando para a amiga, que disse que não tinha nenhuma de nossas informações fiscais. Ela estava muito preocupada e disse a mim e a minha irmã para solicitar cópias dos W2 e enviá-los para casa, e ela faria minha mãe enviá-los para mim. Minha mãe ficou furiosa por termos verificado com sua amiga e por termos desmascarado sua farsa, mas fiel à sua palavra, sua amiga fez minha declaração de imposto de renda e meu FAFSA para mim. Eu ofereci para pagar ou pelo menos cuidar dos filhos dela, mas ela me disse que estava tudo bem. Acho que ela sabia que minha mãe estava mentalmente instável e sentiu pena de mim e da minha irmã. Neste ponto, aprendi que minha mãe não estava ajudando minha irmã com a mensalidade como ela alegava, e minha irmã havia mencionado isso para meu pai, que a confrontou e exigiu saber para onde ia a pensão alimentícia. Minha mãe insistiu que ele não estava pagando o suficiente e que era por isso que ela não podia nos ajudar. Durante meu segundo ano de faculdade, meus W2 foram enviados para casa novamente e minha mãe mais uma vez acidentalmente os jogou no lixo. Tive que solicitar cópias dos W2 do meu trabalho de verão não apenas uma vez, mas 2 vezes, porque ela continuava jogando no lixo. Declarei meu imposto de renda tarde naquele ano e, como resultado, meu FAFSA também foi enviado tarde, então não consegui o valor total que estava recebendo antes. Sempre que reclamava com ela sobre dinheiro ou falta de comida em casa, ela respondia: reclame com seu pai. Bem, no verão antes do meu terceiro ano, eu estava cansada das desculpas da minha mãe.
Eu estava trabalhando em período integral no verão e economizando o máximo que podia, mas ela se recusava a me ajudar de qualquer forma enquanto eu estava em casa com comida ou qualquer outra coisa. Ela estava furiosa porque, em vez de pagar a conta do telefone para que ela pudesse fazer ligações de longa distância para seus amigos online e passar o dia inteiro em salas de bate-papo, isso foi na época da conexão de escada, tive a audácia de gastar meu dinheiro suado em um celular e pagar a conta eu mesma. Ela dizia para todos que eu deveria desistir da faculdade porque não estava me esforçando o suficiente, eu estava no programa de honras, e se fazia de mártir com todos os amigos dela, dizendo: é tão difícil quando você tem filhos na faculdade e eles comem tudo que você tem em casa e ainda pedem dinheiro. No final do verão, eu tinha economizado $1.000, mas a escola não me deixaria mudar para o dormitório a menos que eu pagasse 50% antecipadamente, o que era cerca de $10.000. Eu não sabia o que fazer, já que durante todo o verão a universidade me disse que estava tudo bem, e depois, no dia da mudança, me disseram que eu não poderia me mudar para o dormitório. Liguei para o meu pai em pânico, e ele conversou com alguém que concordou em me dar 24 horas. Eu me mudei e no dia seguinte meu pai apareceu cedo com um café e um donut para mim e disse para eu não me preocupar, ele ia resolver isso de uma vez por todas. Fomos de escritório em escritório no campus, e ele assinou um empréstimo, que mais tarde ele pagou para mim, e depois pagou o saldo da minha mensalidade que o empréstimo não cobria. Depois, ele me levou para almoçar e me contou a verdade. Minha mãe nunca ajudou minha irmã com a mensalidade. Minha irmã tinha se formado no verão antes do meu terceiro ano na faculdade. Minha irmã confirmou isso mais tarde, mas não ficou surpresa que minha mãe tinha mentido. Meu pai tinha coassinado um empréstimo para ajudar minha irmã, que ele mais tarde pagou para ela, e minha irmã conseguiu uma bolsa de estudos e um estágio para pagar pelos últimos 2 anos. Ele também me aconselhou que minha mãe não estava tão mal financeiramente. Como parte do acordo de divórcio, ele tinha que pagar a hipoteca e os impostos sobre a propriedade de nossa casa, e mesmo que minha irmã estivesse morando por conta própria, ele ainda estava pagando a mesma quantia de pensão alimentícia para ela, cerca de $2.000 por mês, apesar do fato de que eu estava morando no campus durante 75% do ano e minha mãe não estava me dando um centavo. Apenas para esclarecer, minha mensalidade e moradia antes da ajuda financeira era de $15.000 por ano, então ela poderia facilmente me ajudar com a faculdade, já que depois da ajuda financeira, quando eu conseguia, o saldo era normalmente de $6.000. Fiquei magoada ao pensar que minha mãe estava apenas vivendo com a minha pensão alimentícia e constantemente me fazendo sentir culpada por querer qualquer coisa ou por não ser capaz de atender a todos os seus caprichos. Ela ficava irritada por eu não voltar para casa nos finais de semana para ajudá-la a limpar a casa na qual eu não estava morando. Pensei em como ela me fez sentir mal quando era mais jovem e me fez sentir inútil, quando na verdade, se não fosse por mim ou minha irmã, ela não teria tido um teto sobre a cabeça após o divórcio. Ele me pediu para dar a ele acesso à minha conta para que ele pudesse provar que minha mãe não estava pagando pela faculdade e que eu estava. Ele me perguntou como eu me sentiria se ele cuidasse da faculdade em vez de pagar pensão alimentícia para minha mãe. Me pareceu uma boa ideia. Ele até me disse que eu poderia passar minhas folgas na casa dele em vez da casa da minha mãe. Liguei para minha mãe e contei que meu pai havia resolvido o problema e ela não demonstrou nenhum remorso. Ela me disse que era minha própria culpa por não planejar melhor minhas finanças e por gastar meu dinheiro durante todo o verão. Eu apenas fingi que não entendi e disse que ela estava certa, mas apontei que tinha feito o que ela mandou e reclamado com meu pai. Um mês depois, minha mãe me ligou furiosa. Meu pai havia conversado com o tribunal e haveria uma audiência no caso de divórcio deles. Meu pai provou que minha mãe não havia pago nem a minha mensalidade nem a da minha irmã para a faculdade, e essa era a razão pela qual meu pai era obrigado a pagar pensão alimentícia até eu terminar a faculdade. Como eu estava morando no campus, não fazia sentido pagar pensão alimentícia para ela quando eu não estava em casa a maior parte do ano e ela não me dava um centavo. Meu pai disse ao juiz que ficaria feliz em pagar pela minha formação, mas que não pagaria mais pensão alimentícia para minha mãe nem a hipoteca da casa. Se minha mãe não quisesse assumir a hipoteca, eles poderiam vender a casa e eu poderia morar com ele durante minhas folgas. Minha mãe estava enlouquecendo com isso e me chamando de egoísta. Eu apenas lembrei a ela que minha mensalidade devia custar muito mais do que ela recebia de pensão alimentícia, já que ela nunca foi capaz de me ajudar com os custos da faculdade. Ela continuou me culpando, dizendo que eu era egoísta porque ela não pôde ir para a faculdade imediatamente após o ensino médio e que nunca teve 4 anos despreocupados na faculdade. Eu apontei que ela não trabalhava desde que minha avó morreu, cerca de 3 anos atrás, e que eu estava trabalhando e estudando naquela época, enquanto ela vivia uma vida despreocupada.
Nesse ponto, ela basicamente me repreendeu. Ela tentou se vingar do meu pai não pagando as contas da casa para parecer que precisava do dinheiro. Ela então me disse que a eletricidade e a água foram cortadas, então, se eu quisesse voltar para casa nas férias de inverno, precisava ajudá-la. Ela havia se mudado para o condomínio do namorado. Eu apenas disse a ela que sentiria saudades, mas que iria para a casa do meu pai nas férias de inverno. Ela ficou furiosa e chorou por eu ser egoísta por não querer voltar para casa no Natal. Nota: no Natal anterior, meu presente foi que ela jogou muitas das minhas coisas pessoais fora. Por quê? Minha mãe ficou irritada porque eu não queria voltar para casa em um fim de semana para ajudá-la a limpar, porque para chegar em casa eu tinha que pegar 2 ônibus, 2 trens, gastar $20 em cada trecho e esperar para que ela se lembrasse de me buscar na estação de trem, o que significava viajar por 4 a 5 horas depois de fazer finais, e eu disse a ela que ajudaria a limpar para as festas assim que voltasse para casa nas férias de inverno. A resposta dela? Ela pegou todas as minhas coisas, colocou em caixas e jogou na frente da casa. A maioria das minhas coisas foi destruída por terem ficado na chuva e eu doei a maioria delas. Eu disse à minha mãe que iria visitá-la durante as minhas férias de inverno assim que ela conseguisse religar os serviços públicos. Eu contei ao meu pai o que estava acontecendo, e ele disse que ele, minha madrasta e meus meio-irmãos estavam felizes por eu ficar com eles nas férias de inverno, e que ele poderia me conseguir um emprego em seu escritório também durante as férias. Ele também ligou para minha mãe e lembrou a ela que a pensão alimentícia não havia parado e que eles iriam colocar a casa à venda em alguns meses. Então o que era essa história de cortar os serviços públicos? Ela ficou furiosa, mas magicamente conseguiu o dinheiro para religar a luz. Na primavera, meu pai oficialmente, através da decisão judicial, assumiu a minha mensalidade da faculdade e até se certificou de que eu recebesse toda a ajuda financeira disponível, pois ele tinha obtido os W2S para mim. Minha mãe perdeu a pensão alimentícia e foi avisada pelo juiz que ela deveria cooperar com a venda da casa e manter as contas de serviços públicos em dia, para que a venda acontecesse. O namorado dela se mudou para morar com ela até a venda da casa, e ela se mudou para outro fuso horário. O detalhe surpreendente? Ficou mais barato para o meu pai pagar os custos da faculdade do que pagar a pensão alimentícia para ela. Resumindo, minha mãe me abusou e explorou, e eu consegui minha vingança fazendo com que ela perdesse a pensão alimentícia e a moradia gratuita, fazendo o que ela me mandou fazer por anos, reclamar para o meu pai. Alguns de vocês têm perguntado, as coisas estão melhores agora? Depende do que você quer dizer. Não tenho o mesmo relacionamento próximo com ela como tenho com meu pai e madrasta, com quem me aproximei após a faculdade e ainda mantenho contato até hoje, mas ainda tenho uma relação com ela. Conversamos, mas aprendi a não confiar nela porque ela já me decepcionou. Por exemplo, há alguns anos, deveríamos nos encontrar no meu aniversário e ela me deixou plantada. Agora, eu não a incluo mais em nenhum dos meus planos para aniversários ou feriados. Alguns de vocês também perguntaram como ela nos tratava quando éramos crianças. Ela não era 100% ruim, mas seus momentos ruins eram bem ruins. É verdade que conheci muitas pessoas que tiveram situações piores, então tento lembrar disso. Depois da faculdade, ela estava tentando usar as mesmas táticas de pena que usava quando eu estava na escola. Desta vez, ela estava tentando me convencer a me mudar de NJ para TN. Ela havia se mudado antes do meu último ano de faculdade para um fuso horário diferente e nem se deu ao trabalho de me contar ou contar para minha irmã. Ela simplesmente partiu. Eu gostei da área e disse a ela que veria se conseguia encontrar um emprego e consideraria aceitar a oferta dela de morar temporariamente no quarto de hóspedes. Ela imediatamente começou a me fazer sentir culpada e desliguei o telefone. Ela então ligou para minha irmã e reclamou: tenho uma filha que não quer cuidar de mim. Minha irmã e eu rimos disso. Ela nem tinha 50 anos, estava perfeitamente saudável e se recusava a trabalhar. De jeito nenhum eu ia me mudar e cuidar dela. Ela passou a maior parte da minha vida adulta entrando e saindo de hospitais psiquiátricos e tentando nos convencer de que ou queríamos morar com ela ou queríamos que ela morasse conosco. Ela se mudou para a antiga casa dos meus avós em Philly. Eles faleceram há anos. Não manteve os reparos e teve que vendê-la por menos do que ela achava que valia. Ficou em quartos de hóspedes de vários parentes e arrumou desculpas para não trabalhar. Finalmente, ela desgastou a paciência de tantas pessoas que acabou no hospital e depois em um abrigo. E agora mora em uma habitação subsidiada. É um apartamento bonito no estilo loft, mas adivinha? Ela ainda reclama de como as coisas estão ruins para ela e de como ninguém quer acolhê-la. Haha.